Desistir não é uma opção. Porque aqui a gente sempre anda para frente. Para reagir em situações reais, você precisa de duas coisas: preparo técnico e preparo psicológico. Trabalhamos essas duas coisas em nossas aulas de Krav Maga. E aqui eu quero de uma vez por todas que você entenda que você tem não só o direito, mas o poder de escolher a vida. Então, novamente aqui com o professor de Krav Maga, Carlos Primo, professor responsável pela região da Cidade Baixa, em Salvador, para responder para a gente sobre reagir ou não reagir. Professor Carlos, qual o momento certo de reagir a uma agressão real? Uma coisa que é importante para o aluno entender desde a primeira aula é que não existe uma receita de bolo para você enfrentar uma agressão real. O Emery falava que toda agressão ela é diferente uma da outra, tá? E, portanto, eu não posso dizer para você que se você fizer uma receita, ela necessariamente vai funcionar igual para todos os casos. Então, eu não tenho como te dizer qual é o momento exato, certo, para você poder reagir. O que eu posso dizer para você é o seguinte: a gente pode treinar para dar para você todas as ferramentas que você precisa para lidar com qualquer tipo de agressão. E se você de verdade entender o treino, não importa seu sexo, sua idade, seu porte físico, você vai estar pronto tecnicamente e psicologicamente para poder você avaliar quando é o momento certo para poder reagir. Isso soa meio complicado, então deixa eu reformular aqui para você entender, porque na verdade é muito simples. Eu costumo dizer o seguinte: não reagir, não fazer nada, não deixa de ser uma forma de reação. Você concorda comigo? Então, se alguém, por exemplo, chega para mim e fala, dá o celular, e eu não faço nada, fico olhando para um lado, para o outro, o que será que vai acontecer? Será que isso é o certo a se fazer? Dar o celular é uma forma de reagir, não fazer nada é uma forma de reagir também. Então não importa como a pessoa reage, só que existe uma linha, que essa linha é pessoal, ela é intransferível, cada um tem a sua. E quando passa dessa linha não importa mais. O que isso quer dizer? Passou essa linha, não importa mais se ele vai apanhar, se ele não vai apanhar, se eu vou apanhar, se eu não vou apanhar, não importa. Um exemplo de linha universal para todo mundo é para um pai mexeu com o filho, passou da linha. Não importa mais o que vai acontecer. Nesse momento todo mundo reage. A questão é fazer isso certo. Professor, qual é a diferença entre a legítima defesa e a agressão? O que eu posso dizer é o seguinte: eu não sou advogado para poder responder essa questão juridicamente. Mas tem toda uma questão de proporção e tudo mais, mas eu não estou aqui para ensinar isso para o meu aluno. O que eu vou dizer é o seguinte: no Krav Maga, todas as técnicas são treinadas partindo da defesa. O que eu quero dizer com isso? Eu vou te dar um contra-exemplo primeiro. Eu vou dizer o que a gente não faz. A gente não para poder treinar, faz um combate entre dois alunos, e aí um aluno fica analisando o outro, e aí quando o aluno der um vacilo, o outro vai, bum! Não é assim que funciona o Krav Maga. Eu não vou chegar para você e falar, olha, quando a pessoa está deitada lá sem fazer nada, você vai pisar na cabeça dele dessa... Não acontece isso. O Krav Maga é exatamente o contrário. Você está lá deitado, e aí alguém vem para poder pisar em sua cabeça, você está deitado, sem fazer nada para ninguém, aí alguém vem para você e tenta pisar em sua cabeça. A partir daí você faz o quê? Entende o que eu quero dizer? E aí eu vou dar todas as ferramentas que você precisa para lidar com essa agressão e todas as outras. A partir daí é defesa. O aluno ele vai estar pronto para enfrentar qualquer tipo de agressão, até porque ele parte do pressuposto que ele não iniciou a agressão. Esse não é o único critério para ser legítima defesa, mas esse é um dos critérios, não iniciar a agressão. Então a gente não treina isso. Uma coisa que eu tenho para dizer, que é muito claro, é muito importante você ressaltar, é o seguinte: em 29 anos de Federação Sul-Americana de Krav Maga, não teve um caso sequer de excesso. Então, simplesmente não aconteceu. Prova que tudo isso que eu estou te dizendo é verdade. Se eu parar para ficar dando uma aula de direito para o meu aluno, não que eu tenha competência para isso, mas se eu parar para ficar dizendo, olha, você não pode ir até aqui, porque até aqui a lei e tal, etc., vai acontecer uma coisa que vai matar o aluno. Em situação real, a gente não tem duas chances. E quando você hesita, em situação real, você está dando oportunidade para o agressor continuar. E isso pode ser fatal.
Se você treinou, se você tem capacidade técnica, capacidade psicológica, cabe a você avaliar se ele passou daquela linha que eu falei mais cedo. E aí você decide se vale a pena continuar ou não. Porque de verdade, quando passa daquela linha, não importa se é legítima defesa ou se não é legítima defesa. Você vai reagir, você vai fazer. A questão é fazer isso certo. E para isso que eu estou aqui. Não para definir o que é, o que não é. Isso é papel do juiz. Instrutor, então, qual seria o limite de uma reação? Quando cessa a agressão. Todas as técnicas, elas são feitas dessa forma. O agressor cessou a agressão, acabou a reação. Acabou a agressão, acabou a reação. E a partir daí, acabou. Quer que eu te dê um exemplo? Vou te dar um exemplo. As defesas que a gente tem contra ataques com faca. A gente faz a defesa, pum, bateu nele, desarmou ele, agressor caiu, está rendido, você está com a faca na mão. O treino acaba aí. A técnica acaba aí. Eu não preciso... não, eu sei como usar a faca, agora eu vou... Não precisa. A partir daí, acabou o exercício. Não treina sobre isso. Não precisa. Se precisa, é outra história. O agressor está vindo e tal, é outra história. Mas, até aqui... O Krav Maga orienta assim, acabou a agressão, aí faz o quê? Espera pela polícia? Vai embora. Quando acaba a agressão, você vai embora. A não ser que você seja policial. Aí é outra história. Deixa eu explicar, tá? Eu não tô aqui para dar aula de Krav Maga pelo YouTube, nem pelo Facebook, nem pelo Instagram. Não é esse o meu objetivo. Mas, uma vez que a agressão cessou, ficar lá pode custar muito caro. Inclusive, isso é um dos fatores que torna o trabalho do policial um trabalho tão heróico. Porque ele é pago para ficar lá quando ninguém mais quer ficar lá. E mais do que isso, ele é pago para ficar lá quando ninguém mais devia estar lá. E aí ele é pago para controlar a situação. Se ele tem capacidade ou não de fazer isso, isso é outra história. Mas é para isso que ele é pago. Então isso é um trabalho muito complicado de se fazer. Se você não é policial e você enfrentou uma situação, resolveu a situação, chama a polícia e vai embora. Entendeu o que lá? Procura seu advogado, ele vai te orientar o que acontece depois. Eu vim aqui para te explicar o que acontece na hora da reação. Depois da reação, liga para o seu advogado, liga para a polícia, eles vão te orientar o que faz depois. Professor, a gente já viu inúmeras entrevistas, né? No caso, tanto o jornalista, a pessoa que está sendo entrevistada, elas sempre opinam de forma negativa quando se fala em relação à reação. Né? A gente sempre escuta opiniões dizendo para não reagir em situações de perigo, essas coisas. No caso, se o senhor fosse um entrevistado, o que é que o senhor falaria para esse repórter? É até uma cultura do medo, né, Alexandre? Que, tipo, não reaja, faça tudo o que o bandido disser para você fazer. É mais Morra, mas não reaja. Isso, é mais confortável dizer para os ouvintes, as pessoas, para você não reagir. Eu não treino meu aluno para ele escolher se ele vai reagir ou se ele não vai reagir, para ele fazer. Eu vou falar de novo sobre essa linha. Quando a agressão acontece, quando a violência acontece, não é uma questão de opção se você vai reagir ou se você não vai reagir. Não é mais uma questão de opção. O agressor, ele planejou estar lá. Você não. Você não planeja se você vai reagir ou não. Você reage. E não me interessa se você reage entregando o celular para ele ou se você reage pedindo por favor enquanto ele... Você reage. A questão é fazer isso de uma forma que vai garantir com o máximo de segurança possível para você. E aí eu tenho uma coisa para dizer, que eu escutei isso da boca do mestre a primeira vez. Quando alguém aponta uma arma para você, não tem juiz, não tem polícia, não tem lei, não tem nada, te garanta com 100% de certeza que você vai voltar vivo para casa e que ele não vai puxar o gatilho. Na hora que alguém aponta a arma para você, ou você sabe o que fazer, ou sua vida está na mão, literalmente, do agressor. E aí quem decide ou não decide é ele, não é você. Ele que decide se ele vai só levar sua bolsa. Ele que decide se ele vai só bater em você, se ele vai violentar você, ou se ele vai matar você. Ele que decide. Agora, reagir ou não reagir, não reaja, não tem nada contra não. Se você tem capacidade para reagir, reage. Porque, acredita, de verdade, não reagir ou obedecer ao agressor nunca foi receita para poder chegar vivo em casa. Da mesma forma que reagir, enfrentar e bater, porque eu sou... também não é o nosso caso. O ponto é, você tem a capacidade de reagir, não tem? Agora você decide o que você faz na sua vida. Eu estava falando com um aluno meu mais cedo agora, estava dando aula, sobre uma técnica. A técnica não visava neutralizar o agressor, ela visava conter o agressor. Ela perguntou, por que eu posso fazer isso se eu posso neutralizar ele?
E aí eu respondi da seguinte forma: se você tem a capacidade de neutralizar ele e conter ele e ir embora, você tem escolha. Se você só sabe neutralizar ele, você não tem escolha. Se você só sabe ir embora, você não tem escolha. Eu vim aqui para te dar a possibilidade. O Krav Maga vem para te dar as ferramentas que você precisa. O Krav Maga vem para dar para você o poder. E nesse momento que tem opções, tem poder. É para isso que eu estou aqui. E não para te dizer, não siga essa receita aqui que você vai chegar vivo. Isso é besteira. Quem fala isso provavelmente ou não sabe do que está falando, ou então não entendeu o que é Krav Maga. Instrutor, o senhor falou que mais cedo deu aula para um aluno, aluna, falando que se você tem possibilidades, você tem escolhas. E a partir de quando esse aluno passa a ter escolhas, tipo um iniciante, ele vai conter, ele vai fazer o quê? Quais são as primeiras possibilidades que o aluno tem e por que depois ele vai tendo mais possibilidades? Bom, eu vou dividir essa resposta em duas partes. Primeiro, para você reagir em situação real, você precisa de duas coisas: capacidade técnica e preparo psicológico. Com a capacidade técnica, se ele tem, mas não tem preparo psicológico, quando vem a agressão, ele trava. Não vai para lugar nenhum. Se ele tem preparo psicológico para enfrentar, coragem, etc., mas ele não tem a técnica, ele vai botar em risco a vida dele e a vida de todo mundo que está ao redor dele. Também não serve. Agora, quando ele tem tudo isso junto, aí ele é capaz de decidir. Tudo isso a gente trabalha no treino. Deixa eu explicar para você entender. O aluno, quando ele chega, ele tem algumas etapas de aprendizado. E a primeira etapa de todas, e eu falo isso para o meu aluno no primeiro dia de aula, é entender a matéria. Entender o que ele está treinando. E por que ele está fazendo tudo aquilo. Porque a pessoa, e acima de tudo a pessoa inteligente, a pessoa que tem algum nível de instrução, que é o foco dos nossos alunos, se ele não entende, ele não faz. Então ele tem que entender. Se ele não entende, ele não é capaz de desdobrar a matéria, ele não é capaz de aplicar a matéria na prática, porque ele não entende. Então ele tem que entender a matéria. Aí depois que ele entende, aí ele começa a executar e tem as outras etapas, até que no final ele é capaz de aplicar isso em situação real. Agora deixa eu te dar um exemplo. A gente tem uma série de técnicas chamadas soltura de mão, que a gente aprende a sair desde quando o cara vai pegar você para te bater, até quando a sua mãe vai segurar você para poder puxar para um lugar que você não era para ir para lá e você tem que soltar, mas você não pode bater em sua mãe. Uma vez que o aluno entende como é que funciona cada etapa do processo, ele é capaz de se livrar da soltura de mão, do carinha que está querendo só encher o saco dela, mas que não oferece risco nenhum para ela sem ter que bater nele, e também vai ter que saber sair quando é um cara com 3 vezes o tamanho dela, segura, fecha a mão e vai dar São proporções diferentes, a gente tem também aplicações diferentes, mas antes o aluno precisa entender, precisa se preparar, e aí ele faz. Eu queria entender também, a partir de quando o aluno tem condição de escolher, a partir de que momento o aluno ele pode conter e não ser tão agressivo, digamos assim. Em relativamente muito pouco tempo, o aluno ele já tem muito boas noções de defesa pessoal. Eu estou falando sobre entre 3 e 6 meses. O que isso realmente quer dizer? O aluno, nesse período, ele vai ter uma noção muito clara sobre como é que funcionam as agressões mais comuns que podem acontecer. E ele vai ser capaz de lidar com isso. Isso varia muito da pessoa, da dedicação que ele dá para o treino, mas em média de 3 a 6 meses ele já tem uma noção muito boa de defesa pessoal. Isso acontece quase que imediatamente. Quando ele vem, ele já começa a entender que as coisas, eu faço questão de abrir a cabeça do meu aluno o tempo inteiro. Se ele vem para cá, para minha aula, e eu não fiz o aluno ter aquele momento de, nossa, era isso. Naquele dia, eu não fiz meu papel. Ele tem que entender alguma coisa nova, ele tem que ser capaz de extrapolar algo a mais. Basicamente é isso. Toda aula ele aprende alguma coisa nova e de 3 a 6 meses eu já diria que ele tem uma boa noção de defesa pessoal. Se especializar, virar instrutor é outra coisa e a gente pode falar 1 hora sobre isso. Carlos, falando sobre a pessoa agredida, existe diferença entre uma reação vinda de uma mulher, de um homem, de um idoso, de uma criança? Como é que o Krav Maga ele trabalha sobre essas diferenças, essas qualidades que essas pessoas possuem? Boa uma pergunta. Pessoa que possui alguma deficiência física? Boa pergunta. Bom, o Krav Maga ele veio para dar para qualquer um a capacidade de lidar com qualquer tipo de agressão. Não importa a idade, o sexo, o porte físico, qualquer um.
E o IME ele fez isso de uma forma que você não precisa medir força com o agressor, você não precisa ser mais rápido que o agressor, você não precisa ser maior que o agressor, nem menor, nem nada disso. Funciona de qualquer forma. Ele baseou isso em movimentos naturais do corpo. Dessa forma, você não precisa ser super habilidoso para poder aplicar a técnica. Vou te dar um exemplo. Se alguém vem para dar um tapa no meu rosto, é natural você se proteger em posição fetal. Proteger a cabeça, olha para baixo, correto? Se você sai daqui para cá, você tem uma defesa. E daqui para cá é quase nada. Fechei a mão, coloquei aqui, pronto, eu consigo treinar isso no aluno em muito menos tempo do que se eu fosse ensinar ele a fazer essa mesma defesa, dando um salto mortal para trás. Aí vem para dar um tapa, você dá um salto mortal para trás. Fica muito mais complicado, não é verdade? Essa matéria é o mais simples possível. Segunda coisa, a matéria é o mais rápida possível. Do que eu quero dizer com rápido? Não só que é veloz, que é explosivo, mas que é mais curto. Então, se o movimento de ataque tem que andar 1 metro para chegar em meu rosto, o movimento de defesa tem que andar 20 centímetros, 15 centímetros. Então, mesmo que eu seja mais lento que o agressor, eu vou ser capaz de fazer a defesa. Mesmo que eu perceba mais tarde do que o normal a defesa, eu vou ser capaz de fazer a defesa. E o terceiro princípio é a objetividade. Eu vou visar pontos vitais do corpo, pontos sensíveis do corpo, para que eu não precise medir força com o agressor. Chute no meio das pernas, dedo no olho. Se eu botar o dedo no meu olho e botar o dedo no seu olho, não tem diferença. E se eu tenho 70 anos de idade ou se eu tenho 15 anos de idade, não tem diferença. E também se você tem 70 anos de idade ou se eu tenho, não faz diferença. Homem, mulher, idoso. Eu não preciso medir força com você. E se eu aplico esses 3 princípios, literalmente, funciona com qualquer um, qualquer hora, contra qualquer agressão. É só aplicar os princípios e entender como faz, treinar, se preparar tecnicamente e psicologicamente. Essa é a ideia. Instrutor, quando é arriscado reagir? Quando o senhor diria que é arriscado? O mestre respondeu para mim uma vez, muito claro para mim, não tem arriscado. Não existe arriscado. Quando alguém aponta uma arma para você, ele quer te matar. Ele não te matou ainda porque ele não quis. E isso é arriscado. O que você vai fazer de agora em diante? Já que você vai fazer de agora em diante, que seja uma coisa que vai te dar mais segurança e não menos segurança. Afinal de contas, então, reagir ou não reagir? Você quer que eu dê uma resposta para isso? Certo, sim. É impossível não reagir. Toda ação gera uma reação. Eu diria Newton. Não tem nada a ver com isso, tá? O ponto é, não fazer nada também é uma reação. Eu estou aqui não para dizer se você tem que reagir ou não reagir. Eu estou aqui para te mostrar o jeito mais seguro de você fazer isso. Eu quero que você volte para casa vivo. Só isso. Reagir ou não reagir, não importa. Não importa. Não importa também se você vai dar sua bolsa para ele. Porque eu não quero encheção de saco e eu não quero ter que responder na delegacia a noite inteira. Mas quando você tem o poder de decidir isso, você encara isso de outra forma, não é verdade? Imagina que você está na rua, andando no passeio, e do outro lado vem 5, 6, 7 pessoas andando de um jeito que você sabe que vai causar problema, sabe? Quando vem, pá. Aí você olha e pensa assim, caramba, eles vão me roubar, eu vou apanhar, sei lá, qualquer coisa assim. E aí qual é a reação de uma pessoa normal? Deixa eu atravessar a rua agora, vai que ela não me vê, passa com medo danado e vai para o outro lado da rua. Se aquelas pessoas tinham a intenção de fazer alguma coisa errada, agora eles tinham que ter certeza. Aquele ali tem medo, eu vou lá pegar ele mesmo. O que eu faço quando eu vejo esse tipo de situação? Eu olho e penso a mesma coisa. Quer me roubar, quer me bater. Agora eu vou continuar andando reto. E aí, eu vou ter que bater? Não, eu não quero, né? Eu quero ir para casa, minha esposa está esperando. Não precisa, deixa eu atravessar a rua então. Eu atravesso a rua, mas eu atravesso a rua de outra forma. E aí não importa se eles tinham a intenção ou não. Agora eles vão pensar 2 vezes antes de vir. E se eles vêm, eu sei o que fazer. Saber o que fazer, isso aí, vai te dar muito mais segurança do que qualquer frase feita, do que qualquer receita de bolo, do que qualquer coisa. Anda com o celular aqui, ali, pá, não olha pra cá, olha pra frente, mexe pra cá, mexe pra lá. Saber o que fazer vai te dar muito mais segurança do que qualquer receita dessa. É disso que eu tô falando. Desse nível de poder.
E aí se vai reagir ou não reagir, não importa. Se você sabe como reagir, talvez você nem precise. E é sobre isso que o IME falava quando ele falava assim: seja bom o suficiente para evitar o conflito. E quando a gente fala isso aqui no Brasil, as pessoas entendem, da paz, não olha para o lado, não mexe com ninguém, apanha, mas não faz nada, não é isso? Quando a gente fala aqui, é esse sentido que as pessoas entendem, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você treinar e ficar bom o suficiente, psicologicamente, tecnicamente, para quando você olhar para a situação fica com medo de você, não precisar você entrar na situação. Por que ninguém mexe com as potências mundiais? Você acha que é por quê? Que é porque eles são da paz? Não! É porque sabe que se mexer, alguma coisa dá errado, né? Então pronto. Essa é a ideia. Professor, uma pessoa que aprende a reagir, ela se torna uma pessoa agressiva? Ou ela pode ser considerada uma pessoa agressiva? Agressiva ou violenta? Primeiro que eu não ensino as pessoas a reagir. Eu ensino as pessoas Krav Maga. O que elas vão fazer com isso é outra história. Mas deixa eu responder sua pergunta diretamente. Existe uma diferença muito grande entre agressividade e violência, pelo menos na minha cabeça. As pessoas têm os conceitos que elas quiserem. Eu trabalho com esse conceito. Violência, para mim, é um ato agressivo praticado contra a pessoa inocente. Essa é a definição que eu tenho de violência. A pessoa está sem fazer nada, inocente, no canto dela, alguém vem e agride essa pessoa. Isso é uma agressão, isso é uma violência, um ato violento. A agressividade é completamente diferente. A agressividade é qualquer ato agressivo. Eu posso ser agressivo no meu jeito de falar, mas sem ser violento. Alguém vem, chega atrás de mim e fala: presta atenção, eu estou com uma faca aqui. E aí? Olha para frente. Eu tiro a faca dele, chuto no meio das pernas, saio correndo. Eu fui agressivo. Dar um chute bem dado no meio das pernas de alguém é agressivo, claro. Mas ele cometeu a violência contra mim. Eu estava sem fazer nada e ele veio me ameaçar com uma faca. Essa é a diferença. Agora, uma vez que ele está no chão, triste, não sei o que, tal, aí eu vou ficar lá e é outra história, aí é violência. Mas não é isso que a gente ensina para os nossos alunos. Se o aluno vai se tornar violento ou não, eu já respondi sua pergunta. Tem 29 anos que o Krav Maga está aqui e até hoje não teve um caso. Em que o aluno passou dos limites. E assim, se tivesse para acontecer, já teria acontecido, na verdade. Então, assim, não só eu posso te dizer que não acontece, como eu posso te afirmar categoricamente que não aconteceu. Sim, se tiver que ser agressivo, meu aluno vai ser agressivo. Agora, jamais ele vai ser violento, a gente não tem nada para isso. Instrutor, eu já vi reportagens falando sobre violência, onde alunos de artes marciais, que não é o caso do Krav Maga, que não é uma arte marcial, mas assim, dizendo que eu reagia sem pensar no impulso e eu procurei as artes marciais para ficar mais calma, poder me controlar e poder entregar minhas coisas, sabe, e não reagir. Então, dizendo como se fosse uma vantagem você fazer arte marcial, porque te dava a capacidade de raciocínio durante a ação, para que você não reagisse e permanecesse calmo. O Krav Maga também tem essa filosofia igual às filosofias das artes marciais, nesse sentido? Nossa filosofia é uma filosofia de sobrevivência. Krav Maga é defesa pessoal do exército israelense. Foi criado em 43, num país desse tamanho, cercado por guerra. Acredita em mim, se aquele povo não fizesse nada, ele não estava nem ali. Essa é a nossa filosofia. A gente treina para ser capaz de enfrentar a situação, mesmo quando não fazer nada não é uma opção mais. Ter o controle psicológico e ficar mais calmo, isso é uma consequência natural da autoconfiança do aluno. Mas isso não quer dizer que ele não vai fazer nada. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu recebi a notícia de que eu passei pelo exame de faixas pretas e eu me senti imbatível naquele momento, sabe? Mas ficou bem pessoa, ele me deu a notícia. Terminou o treino, eu desci assim flutuando. Nossa, eu cheguei onde ninguém vai chegar, sabe? Aquele
Aquela conquista que todo mundo olha para você e diz, filho, você não vai conseguir? Eu consegui. Aí eu fui almoçar. Quando eu estava na fila para poder me servir, um rapaz, por algum motivo, ia andar para o lado, eu fui dar licença para ele, eu acho que ele não entendeu. Ele foi na direção que ele estava indo, quando eu passei por ele, ele olhou para trás e falou, ô, passa por cima. Eu olhei para ele, dei um sorriso, falei, filho, você quer um abraço? Tá tudo bem com você? Calma, eu estava lhe dando licença. Ele, licença é o caramba, eu vi o jeito que você me olhou, eu acho que ele teve um mau dia. Ele começou a descontar em mim. Aí falou, você não quer caçar problema comigo não? Eu falei, não quero não, fique tranquilo. Você quer passar de novo? Vai lá, passa. Não quero passar não. Então tá tudo bem. Você tá feliz? Eu tô feliz, tá todo mundo feliz. Eu comi bem, comi tranquilo. E a primeira coisa que eu servi foi um feijão quente no meu prato, porque se ele viesse, né? Vai que. Mas eu não precisei jogar nele. É dessa calma que eu tô falando. Se ele viesse, eu tava pronto. Mas eu não precisei. Uma vez o mestre Cobra, ele falou pra mim assim, eu tava comentando com ele que eu passei uma situação difícil e que uma pessoa que eu considero muito falou uma coisa pra mim que eu não gostei. E aí passou do tom comigo, sabe? Aí eu perguntei um conselho pro mestre assim, mestre, o que você acha que eu devia fazer? Aí ele falou pra mim o seguinte, meu filho, sabe o que ele estava tentando fazer com você naquele momento? Ele estava tentando medir com você força, mostrar pra você que ele é mais forte. Só que como ele não tinha como fazer isso aqui, ele estava fazendo isso com palavras. E aí ele tentou humilhar você. O mestre falou pra mim, se você passa do tom comigo, eu vou dizer assim, filho, abaixa o tom, senão eu arranco sua cabeça. Assim, com um sorriso no rosto. E você sabe que eu sei como arrancar a sua cabeça, passo 1, passo 2, passo 3. Você vai ver em meus olhos isso, eu não preciso parar de sorrir. Talvez pelo fato que ele não sabia arrancar a sua cabeça, ele falou o que ele falou para você. E de verdade, sabendo o que você sabe, você não precisa nem alterar o tom com ele. Dá um sorriso, pede desculpa ou não pede desculpa, pede licença ou não pede licença e segue sua vida. Eu estava seguindo o conselho do mestre com aquele cara no restaurante. É sobre esse tipo de calma que eu estou falando. Não é a calma de quem não tem a opção, é o contrário. É a calma de quem tem a opção e escolhe fazer o que tem que ser feito. Eu só tive a opção de esperar porque eu sabia até onde esperar. Eu sabia o que fazer, só isso. No contexto aqui da Cidade Baixa, algum aluno seu já passou por alguma situação que foi necessário ele reagir? Claro, sim. De vez em quando sempre temos histórias, né? O que me deixa mais orgulhoso na minha vida é saber que tem alguém que voltou vivo para casa por causa de uma coisa que eu falei, por causa de uma coisa que eu ensinei. Quando o aluno chega para mim e fala, parabéns, agora você é faixa preta, ou alguém chega para mim e fala, puxa, que legal, você é bom instrutor. Isso não tem um terço do peso que tem quando o aluno chega para mim e fala, professor, eu cheguei vivo em casa hoje por causa de você. Entendeu? Isso acontece com frequência. Provavelmente a gente vai gravar depoimentos aqui com alunos, né? E aí alguns talvez contem alguma história, talvez não. Mas eu não me sinto à vontade para compartilhar a história dos outros, entende? Com certeza tem muita história legal, sim. Essa que eu contei, da minha do restaurante, é mais uma. E de verdade, as minhas histórias não geram tanto impacto em mim, porque, sei lá, ele é faixa preta, ele faz, né? Os meus alunos me deixam feliz pra caramba. Muito feliz mesmo. Professor, e quando o agressor ele tem uma arma de fogo, como seria a reação? Bom, eu não vou mostrar isso num vídeo aqui do YouTube, né? Primeira coisa, como eu falei, para reagir em situação real, você tem que ter preparo técnico e preparo psicológico. O preparo psicológico para você lidar com a agressão de arma de fogo, ele é muito superior do que o normal, vamos chamar assim. Mas sim, é possível, tanto que o exército israelense, né, as forças de segurança de Israel, todos eles usam essas técnicas diariamente, sofrem ameaças, sofrem tentativa de execução e eles voltam para contar a história. Todas as técnicas que a gente aplica no Krav Maga, que eu ensino no Krav Maga, não fui eu que inventei. Quem criou essa técnica foi o IME,
E todas elas, antes de chegar até mim, alguém já pegou essa técnica, já treinou essa técnica, já usou em situação real, viu que funciona e voltou para casa para contar a história. Todas elas, inclusive com arma de fogo. Inclusive com arma de fogo. Existe um misticismo de quando tem arma de fogo, não se pode reagir, mas é aquilo que eu falei. Quando o agressor aponta a arma para você, se você não sabe se defender, ele decide quem vive e quem morre. É basicamente isso. Quando você não tem escolha, melhor fazer isso certo, né? Nós estamos falando aqui de agressão com arma de fogo. Eu vejo muito o Krav Maga falar em ameaça de arma de fogo. Por que usa o termo ameaça de arma de fogo? Bom, existe diferença técnica entre ameaça e ataque. Um ataque é quando o agressor ele vem e usa da violência imediata contra você. Nessa hora ele vai escolher a hora que ele vai fazer, como ele vai fazer e onde ele vai fazer. Vou dar um exemplo. Ele vem para poder te dar um soco no rosto. Você está andando, ele vem e... Ele vai escolher a hora que ele vai fazer como vai fazer e onde. A ameaça é diferente. Ele escolhe como ele vai fazer, onde ele vai fazer, mas ele não escolhe quando. Aí ele vai chegar na sua frente e vai dizer, olha, faz o que eu estou dizendo, senão eu vou dar um soco em você. Aí você escolhe a hora que ele vai dar o soco. Aí muda. A mesma coisa, arma de fogo. Uma coisa é o cara chegar e pum, dar um tiro em você. Outra coisa, ele é, olha, faz isso, senão eu vou dar um tiro em você. O que muda é o tempo e o raciocínio por trás. Mas basicamente é isso. E dá para se defender de um ataque de arma de fogo? Vem treinar e você descobre. Verdade, se você não tem escolha. Se eu disser pra você que não tem como reagir em uma situação, eu estou dizendo pra você que nessa situação você tem que morrer. Acredita em mim quando eu digo, o impossível pra gente não existe. Se você já passou por uma agressão real, você sabe o que eu estou dizendo. Pra você, naquela hora, o impossível também não existe. Se você é mãe, quando a vida do seu filho está em jogo, não tem impossível. Se eu falar para você, escala uma árvore, não importa se você pesa 120 quilos e você está com o braço quebrado, você vai subir a árvore, se depende da vida do seu filho disso. E assim, a gente está falando sobre situação real, não está falando sobre um campeonato, sobre uma situação que você tem a opção. Agora, eu só vou garantir que nesse momento você vai fazer da maneira mais segura possível para você e para os seus. Só isso. Para agradecer novamente o professor Carlos Primo por estar aqui respondendo para nós sobre o Krav Maga e o trabalho dele aqui na Cidade Baixa, em Salvador. Desejar parabéns pela conquista da faixa preta. Sabemos nós que ela é muito merecida e que ela é só uma consequência de quem o senhor já era. Isso é motivo de orgulho, né? Os seus alunos até faz parte agora de uma elite do Krav Maga da Bahia. Né? Boa. Obrigado, além disso, pedir para quem está assistindo esse vídeo comentar se gostou do tema, se ficou alguma dúvida sobre esse tema de reagir ou não reagir, né? Se quiser perguntar alguma coisa para o instrutor, ele pode comentar no próximo vídeo e até mesmo sugestões de próximos assuntos. E boa noite, professor Carlos. Obrigado. E até a nossa próxima entrevista. Tá ok. Próximo.